Nunca tive um motivo para ficar de olho na minha esposa ou duvidar de algo sobre ela. Geralmente construímos tudo na confiança. Mas recentemente minha esposa começou a se comportar de forma estranha. Minha filha também notou essas mudanças, e percebi que tinha que descobrir qual era o verdadeiro motivo do comportamento estranho dela. Pai, minha filha Sasha disse, você precisa vir à escola amanhã para conhecer minha nova professora. O que aconteceu com sua antiga professora, senhora Grendale? Eu perguntei. O marido dela teve um ataque cardíaco, então ela tem que ficar em casa e cuidar dele pelo resto do ano letivo, ela respondeu. Eu gostava da senhora Grendale. Ela era uma professora moda antiga que não aceitava toda essa bobagem moderna de culpar os pais. Eu nunca precisei ir à escola, a menos que Sasha fizesse algo excepcionalmente tolo. Sua mãe não pode encontrá-la nas reuniões da PTA? Eu perguntei. Eu preferiria que você encontrasse. Mamãe tem agido muito estranho ultimamente, Sasha disse. Tudo bem, Angel, vou tentar ir, mas não posso prometer, respondi. Reuniões com professores são definitivamente o território da sua mãe. Sou Lucas McKen, um representante de contas da Devlin International. Tenho 35 anos, mas me sinto mais velho. Tenho cerca de 5 minutos e 1 segundo e 0, cabelos e olhos castanhos. Mantenho-me em boa forma correndo diariamente e amo minha esposa e minha filha mais do que tudo. Minha esposa, Dana, era uma figura proeminente na Associação de Pais e Mestres da escola, ou como quer que eles chamem isso hoje em dia. Dana é baixa, com cerca de 1,50 metros de altura, embora ela insista nisso. Sempre que tiro suas medidas, descubro que ela tem 1,30 metros de altura. Ela tem uma figura atraente que eu adoro. Estamos casados há 14 anos e temos mimado nossa filha pelos últimos 10 anos. Temos apenas 8 anos antes de Sasha ir para a faculdade, então Lana e eu podemos aproveitar o tempo juntos. Bem, você sabe o que quero dizer. Sasha notou uma coisa corretamente. Dana começou a agir de forma estranha novamente. A última vez que ela se comportou assim foi quando estava grávida de Sasha. Ela tentou planejar tudo para tornar a gravidez mais fácil antes de me contar. Provavelmente foi em parte culpa minha, porque eu nunca tinha demonstrado interesse em crianças. Mas desde o momento em que meu anjinho nasceu, desde o momento em que ele cortou seu cordão umbilical e antes de ela ser acariciada pela primeira vez, ela era a filha do papai. Dana chegou um pouco mais tarde e foi direto para o chuveiro. Ela vinha fazendo isso muito ultimamente, talvez 1 ou 2 vezes por semana. Não pensei muito nisso porque as mulheres tendem a tomar mais banhos e duchas do que os homens. Olhando para trás agora, percebo que eu era ingênua ou pelo menos alheia. Mas sejamos honestos, a maioria de nós é. Nós nos casamos porque amamos tanto nosso parceiro que queremos que ele seja uma parte permanente de nossas vidas. Parte desse amor está enraizada na confiança em muitas formas. Confiamos que ele não nos machucará, que será fiel a nós. Nunca esperamos que a pessoa com quem nos comprometemos a passar o resto de nossas vidas nos traia. Vamos encarar, o amor nos deixa cegos. Se você está constantemente paranoico e atento a sinais de infidelidade, seu relacionamento está condenado. Acabe com isso agora mesmo. Se você não consegue baixar a guarda perto dela, você não a ama de verdade. Tenho certeza de que muitos de vocês pensam, se minha parceira estivesse me traindo, eu saberia. Mas acredite em mim, quando isso acontecer com você, você estará tão desinformado quanto eu estava, embora talvez não tão sortudo. De qualquer forma, no dia seguinte cheguei na escola de Sasha bem a tempo de buscá-la. A única coisa que eu precisava pegar depois que cheguei lá era meu queixo do chão. A mulher na frente da classe de Sasha era a pessoa mais linda que eu já tinha visto. Ela usava jeans e uma blusa bonita. Quando entrei na sala, ela estava de costas para mim, exibindo seu traseiro em formato de coração. Quando ela se virou para mim, fiquei cativado pelo seu sorriso e pela cascata de cabelos castanhos sobre seus ombros. Seu peito não era tão grande quanto o da minha esposa, mas isso não importava. Fiquei olhando para ela por um longo tempo antes de perceber que ela estava falando comigo. Eles não faziam professoras assim quando eu estava crescendo. Ela era alta,
pelo menos para uma mulher de 1,73 metros, e muito mais magra que Dana. Não que eu estivesse comparando elas, mas ela era absolutamente deslumbrante. Sim, essa é a palavra certa, deslumbrante. Papai, retrucou Sasha, a senhora Marshall está falando com você. Ah, desculpe, gaguejei, só fiquei distraído por um momento. Eu sou o pai da Sasha, o Sr. McKen, Lucas McKen, mas pode me chamar de Luke. Estendi minha mão, que ela apertou calorosamente, oferecendo outro daqueles sorrisos deslumbrantes. Honestamente, ela deveria estar vendendo aqueles sorrisos. Desculpe chamá-la em tão pouco tempo, ela disse, sorrindo novamente. Sou nova aqui, mas a escola valoriza muito o envolvimento dos pais. Sasha é uma das minhas alunas mais brilhantes e amigáveis. Ela também é extremamente prestativa. Ela tinha um suave sotaque sulista que parecia esticar cada sílaba. Eu podia ouvi-la falar para sempre. Sorri para Sasha, orgulhoso dela, e ela sorriu de volta, estendendo a mão. Dei um high five para ela, batendo em sua mão com força. Ela olhou para mim como se eu fosse um ignorante. Pai, quando alguém estende a mão, você deve colocar dinheiro nela, ela choramingou. De qualquer forma, continuou a senhora Marshall, nem você nem sua esposa participaram de nenhum dos nossos projetos ou comitês este ano. Senhora Marshall, por favor, me chame de Gianna, ela disse. A PTA não conta, eu perguntei. Sim, certamente, ela sorriu. Você é membro da PTA? Bem, não, eu disse, mas minha esposa é. Ela comparece a todas essas reuniões nas noites de quarta-feira. Ela nunca perdeu uma. A expressão da senhora Marshall mudou. Talvez eu esteja errada, ela disse, mas a PTA se reúne às terças-feiras e apenas na terceira terça-feira de cada mês. Meu rosto caiu também. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo com Dana. Por que você não escolhe um dos nossos comitês ou clubes para participar de qualquer maneira? Ela sugeriu. E se sua esposa acabar sendo da PTA, então você está coberto. Ela disse tudo isso com muita simpatia na voz. Era como se ela soubesse o que eu estava passando. Revisei a lista de atividades, e por fim, escolhi a pista. Acho que posso ajudar com isso, eu disse. Não sou especialista, mas corro todos os dias e já fiz algumas maratonas. Isso seria perfeito, ela respondeu. Eles se encontram na terça e quinta às 5. No caminho para casa, Sasha e eu paramos no McDonald's. Não foi o jantar mais nutritivo, mas ela gostou, e me poupou de ter que cozinhar. Eu sabia que Dana não chegaria em casa antes de nós, mesmo que ela tenha terminado o trabalho antes de mim. Alguns caras gostam de sentar em suas cadeiras favoritas enquanto pensam, e outros preferem uma longa caminhada. Minha atividade de pensamento favorita era lavar meu Mustang GT vermelho. Enquanto eu enxaguava o carro, comecei a organizar meus pensamentos sobre o comportamento de Dana. Eu sabia que as reuniões da PTA eram apenas uma vez por mês, não toda semana. Dana tinha se juntado à PTA há quase 2 meses, o que significava que o que quer que ela estivesse fazendo, ela tinha feito cerca de 6 ou 8 vezes. Enquanto eu ensaboava o carro, liguei para um amigo meu. Ei, Hop, eu disse ao telefone. Ei, Luke, como vai? Ele respondeu. Não muito bem, eu ri. Lembra quando você achou que a tia estava te traindo? Qual era o nome da agência que você usou? Oh Deus, nem me lembre, ele riu. Tudo o que eu fiz foi enriquecer alguns advogados e investigadores particulares. Bem, eu disse que ela não estava te traindo, eu disse. Ela estava fazendo aulas na faculdade comunitária porque ela achava que você estava envergonhado pelo sotaque dela e inglês limitado. Sim, eu lembro, ele riu. De qualquer forma, a agência se chamava Ponderosa Investigations. Eles estão no livro, e são bons. Obrigado, Hop, eu disse desligando. Eu conhecia Hop sim desde que éramos crianças jogando beisebol juntos. Liguei para as informações e consegui o número da Ponderosa Investigations. Quando liguei para eles, eles me disseram que mandariam alguém em alguns minutos, já que estavam localizados muito perto da minha casa.
Eu estava polindo meus aros cromados de elotéis quando um carro parou. Vi o homem que saiu colocar um par de óculos de sol. Seu cromado é tão brilhante que pensei que ficaria cego, ele disse. Meu pai tinha um Boss 302, 1970 que ele mimava, assim como você faz com este carro. Eu assenti, sentindo um amor compartilhado por Mustangs clássicos. Eu sou Lucas McKen, eu me apresentei, estendendo minha mão. Meus amigos me chamam de Luke, acrescentei enquanto me levantava e olhava para ele. Joseph Cartwright, ele respondeu, apertando minha mão firmemente. Senti que podia confiar nele. Ele não se encaixava no estereótipo de um investigador particular alto e robusto. Na verdade, ele tinha apenas 1,62 metros. Meus amigos me chamam de Little Joe. Estava claro de onde veio o apelido. Por que não entramos e conversamos? Sugere. Enquanto entrávamos na casa, expliquei minhas suspeitas. Ele inspecionou a casa e discutiu os pacotes que eles ofereciam. Ele acabou colocando um dispositivo de gravação no telefone. Eu dei a ele o número do celular dela e, como eu paguei a conta, ele disse que eles poderiam monitorar essas ligações também. Ele também instalou várias câmeras minúsculas pela casa. Eu tinha a opção de ver os feeds das câmeras eu mesmo ou receber um DVD semanal ou diário. Escolhi a opção mais barata de DVD semanal. Quão caro isso vai ser? Perguntei. Quanto você pagaria por paz de espírito? Ele respondeu. Esse era um sinal claro de que seria bem caro. No final, de uma forma ou de outra, você verá que vale a pena, ele disse com um sorriso. Ok, explique isso para mim, eu pedi. Se ela não estiver traindo, você será capaz de deixar de lado todas essas suspeitas incômodas, ele explicou. Você pode confiar nela novamente e focar em fortalecer seu casamento. Todo o estresse que isso causou vai embora e você pode relaxar, ele exalou, como se estivesse liberando a tensão. Eu entendi o ponto dele. Por outro lado, se ela estiver traindo, você saberá com certeza. Você terá todas as evidências necessárias para confrontá-la ou até mesmo se divorciar dela, se for o caso, ele continuou. Ninguém vai fazer você de boba com um caso sórdido que durou anos. Você poderá seguir com sua vida de um jeito ou de outro. Entraremos em contato, ele disse enquanto dirigia para longe. Voltei a polir meu carro. Cerca de meia hora depois que ele saiu, Dana chegou em casa. Ela estava alegre e veio me ver trabalhar, isso era novidade. Dana, eu não gosto que ninguém me observe enquanto eu trabalho, eu disse. Você não está fazendo nada errado, sou só eu. Isso me dá nos nervos. Ok, querida, te vejo quando você chegar, ela disse. Depois de terminar de lavar o carro, Dana se juntou a mim enquanto eu assistia TV. De repente, ela se tornou excessivamente amigável. Pedi licença para tomar um banho. Ao retornar, ela ainda estava lá. Optei por sentar em uma cadeira em vez de no sofá. Estou indo para a cama, ela anunciou. Você vem? Vou me juntar a você em breve, só quero saber das notícias, respondi, fingindo sono no sofá. Quando ela chegou mais tarde para me acordar para dormir, fingi estar profundamente adormecido, rolando para o lado. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal, me preparando para o trabalho e pegando um café. Dana e Sasha estavam entrando na cozinha quando eu saí. Dei adeus à minha filha com um beijo, enquanto Dana vasculhava a geladeira. Quando ela percebeu que eu estava saindo, a porta já estava fechada. Ela me ligou enquanto eu estava no trabalho mais tarde naquela manhã. Você foi embora sem se despedir de mim esta manhã, ela disse. O que eu fiz? O que você quer dizer, Dana? Eu perguntei. Estamos casados há 14 anos e juntos há 16. A menos que estejamos bravos um com o outro, você sempre me dá um beijo de despedida toda manhã e diz que me ama. Às vezes, você faz isso só para aliviar a tensão quando estamos chateados um com o outro. Eu sei que pode parecer trivial para você, mas isso realmente me ajuda a começar meu dia. Quando saio de casa todas as manhãs, é reconfortante saber que alguém me ama. Isso me faz sentir especial. Peço desculpas, Dana, vou me esforçar para lembrar disso, prometi. O que aconteceu com você ontem à noite?
Ela perguntou. O que quer dizer agora, Dana? Perguntei mais uma vez. Bem, eu estava me sentindo excitada, ela admitiu. Eu escolhi não reagir. Em vez de deixar escapar a primeira coisa que me veio à mente, fiquei quieta. Se eu tivesse dito, tenho certeza de que quem quer que esteja envolvido com você vai gostar disso, isso a teria alertado de que eu suspeitava de algo. Sem evidências sólidas, não vi sentido em criar problemas em potencial. Eu estava internalizando a lição de Opsin. Ah, quase esqueci de mencionar que tenho. Ela começou. Sei que você tem sua reunião de pais e professores hoje à noite, Dana. Respondi friamente. Conversaremos mais tarde, estou ocupado no trabalho. Encerrei a ligação. Dane-se a lição do Opsin, pensei. Não vou ficar sentado e deixar isso continuar. Assim que tiver provas, preciso agir rápido. Disquei o número do Hop novamente. Ei Hop, você se lembra do advogado que sua tia usou para o divórcio? Eu perguntei. Não consigo lembrar, ele respondeu. Mas posso te dar o contato daquele que eu estava considerando. De jeito nenhum, retruquei. Ele era muito amigável. Lembro que ele ficava insistindo em sentar e conversar. Bobagem. Ele pregou sobre ser razoável e compartilhar. Toda essa conversa sobre tomar decisões conjuntas e ser maduro me irrita. Quero a advogada que deixou seu tio na mão. Calma aí, Luke. Vou entrar em contato com ela agora e te dar os detalhes. Mas você tem certeza de que algo está acontecendo? Ele perguntou. Eu prefiro estar preparado e não precisar do que precisar e não ter, eu disse. Entendi. Eu te ligo de volta em breve, ele disse, antes de desligar. Por um breve período, eu realmente comecei a trabalhar. Eu cuidei de pedidos para alguns clientes e organizei o envio de seus produtos destinados ao exterior. Assim que eu estava absorto no trabalho, o telefone me interrompeu, e eu atendi prontamente. Anne Wilson, Hop me informou. Ela é da Hart Agency. Dizem que ela é a advogada de divórcio mais durona que existe. Eles a chamam de barracuda. Tem certeza de que quer? Obrigado, Hop, eu o interrompi. Desligando. Disquei o auxílio à lista telefônica para o número da Hart Agency, então pedi para falar com Anne Wilson. Após uma transferência, o telefone tocou novamente. O que você quer agora? A voz do outro lado da linha estalou tão alto e com tanta raiva que eu estremeci. Quase desliguei, surpreso com a hostilidade que emanava daquela pergunta. Não pude deixar de me perguntar o que poderia levar alguém assim a trabalhar em uma função de atendimento ao público. Estou procurando em Wilson, respondi educadamente. Ah, desculpe, sou eu, veio uma voz surpreendentemente melódica. Desculpe, pensei que você fosse meu ex-marido. Ultimamente, ele tem me ligado de manhã cedo só para me irritar. Eu tinha descoberto meu advogado. Eu estava confiante por 2 motivos. Primeiro, a julgar pelo tom de sua voz, eu estava convencido de que essa mulher exalava uma presença formidável. Eu sabia que ela não mostraria misericórdia e era exatamente disso que eu precisava. Segundo, sendo ela mesma divorciada, eu acreditava que ela poderia ter empatia com a fúria e angústia que um término bagunçado pode infligir. Gostaria que você me representasse no meu divórcio, eu disse. Desculpe, mas acho que não posso, ela respondeu. Ultimamente, devido à minha reputação, tenho sido inundada com ligações de homens buscando minha representação para impedir que suas esposas me contratem. Francamente, se você a traiu, provavelmente merece quaisquer consequências que venham em seu caminho. Se os homens apenas envolvessem seus cérebros em vez de seus desejos por uma vez, o mundo seria um lugar melhor. Você poderia sair do seu púlpito por um momento e me deixar explicar? Eu interrompi bruscamente. Primeiro, nunca fui infiel à minha esposa durante todo o nosso casamento. Foi ela quem me foi infiel. E não é só a mim que ela está traindo, mas também a nossa preciosa filha. Estou essencialmente funcionando como um pai solteiro há meses, e finalmente descobri o motivo. Embora eu ainda não tenha evidências concretas, contratei uma empresa de investigação particular para reunir provas.
Quero agilizar esse processo para que possamos resolver tudo durante o verão e minimizar o impacto na minha filha. Sinto muito mesmo, ela disse, mudando de comportamento. Vamos marcar uma reunião para mais tarde hoje para discutir os detalhes. E com isso, encerramos a ligação. Durante o restante do dia de trabalho, lutei para me concentrar em minhas tarefas enquanto minha mente vagava continuamente. Em vez de ser produtivo, me vi preocupado em analisar o que tinha dado errado. Passei momentos ponderando minhas deficiências e questionando onde eu tinha falhado aos olhos dela. Por fim, saí do meu devaneio e comecei a contemplar o quão tola ela deve ter sido em trair minha confiança. Pouco antes das 15 horas, meu telefone quebrou o silêncio com seu toque. Sem hesitar, atendi. Uma voz gentil e sedutora tingida com um sutil sotaque sulista evocou instantaneamente memórias do passado. Espero não estar incomodando você ligando, ela disse suavemente. Só queria lembrá-lo sobre nossa próxima reunião amanhã à tarde. Eu me vi cativado pela voz dela mais uma vez. Claro, eu respondi. Sinta-se à vontade para refrescar minha memória. Suas palavras arrancaram risadas de nós dois. Até mesmo sua risada tinha um charme próprio. As crianças chegarão por volta das 5, ela me informou. Devemos tentar chegar lá um pouco mais cedo. Vista-se confortavelmente para uma corrida leve. Amanhã, estamos planejando uma corrida em grupo tranquila. Tome cuidado. Com o chamado de Gianna, os pensamentos sobre Dana desapareceram no fundo. De alguma forma, quando ela pronunciou tchau, a palavra teve um significado mais profundo do que mera despedida. Havia um tom brincalhão, sugerindo relutância em terminar a conversa. Isso me fez pensar se o adeus dela era mais um até breve, embora eu suspeitasse que fosse apenas um pensamento positivo da minha parte. Peguei Sasha na escola e fomos para casa. Passamos algumas horas jogando Little Big Planet juntos no nosso PlayStation 3. Mais tarde, grelhei alguns bifes e preparei uma pequena salada para nós. Depois do jantar, Sasha foi para o quarto dela fazer o dever de casa e conversar com uma das amigas. Fui até o computador para navegar em alguns dos meus sites favoritos de peças de reposição para ter ideias sobre o que fazer em seguida com meu Mustang. Depois de me convencer de que um spoiler de queixo era necessário, voltei para o PS3 e comecei a assistir ao disco Blu-ray do Homem de Ferro 2. Eu tinha o volume tão alto que não ouvi Dana entrar. Ela me abraçou por trás e tentou me beijar. Eu pulei de repente agindo como se ela tivesse me surpreendido e me afastei dela. Ah, você merece, ela riu. Você sabe que não deve aumentar o som surrão desse jeito. Como você espera que Sasha durma? Desculpas, eu murmurei, voltando minha atenção para a televisão. Espere um segundo, ela interrompeu. Que cheiro delicioso é esse? Você grelhou alguma coisa? Só bifes para Sasha e eu respondi. Nós imaginamos que você não estaria a fim de comer quando chegasse em casa. Sua rotina habitual é tomar banho e descansar depois de suas, reuniões. Ela evitou meu olhar, apenas assentindo antes de se retirar para o quarto. Não consegui discernir se eu tinha revelado alguma coisa ou se ela estava apenas se sentindo culpada. De qualquer forma, eu só queria que essa provação acabasse. Enquanto eu ponderava todas as demandas, financeiras e outras, que Wilson tinha para nossa próxima reunião para agilizar o divórcio, eu não pude deixar de me sentir sobrecarregada. Eu exigi documentos financeiros, incluindo declarações de renda e impostos de nós dois, juntamente com um inventário detalhado dos ativos e seus respectivos valores. Além disso, fui encarregado de delinear todas as responsabilidades relativas a Sasha e quem era responsável por cada uma delas. Dado que nosso estado opera sob leis de propriedade comunitária, parecia inevitável que qualquer divisão de propriedade provavelmente resultaria em uma divisão 50-50. Eu favorecia a noção de uma separação limpa, onde cada um de nós retinha seus próprios ativos, esperando que minha renda mais alta compensasse quaisquer potenciais pagamentos de pensão alimentícia por meio de pensão alimentícia. Imaginei manter a custódia da minha filha, com Dana tendo direitos generosos de visita. Nesse cenário, nenhum de nós seria financeiramente obrigado ao outro. Como a casa em que residíamos pertencia aos meus pais, era improvável que Dana a reivindicasse.
No entanto, precisaríamos dividir os bens restantes, incluindo móveis e outros pertences. Mais uma vez, eu só queria que isso acabasse para que eu pudesse seguir em frente. Você está indo para a cama? Ela perguntou logo depois. Talvez mais tarde, respondi. Luke, o que está acontecendo? Ela pressionou. Você tem me evitado nos últimos 2 dias. Preciso entender o porquê. Fiz algo que te chateou? Dana, nos últimos 2 meses, você tem estado distante e se comportado de forma estranha tanto com Sasha quanto comigo. Tem algo que você queira compartilhar? E sobre as mudanças de humor que você tem experimentado? Nunca sabemos qual versão de Dana encontraremos. Talvez estejamos apenas tentando dar a você algum espaço para resolver as coisas. Eu não pretendi iniciar essa conversa, mas tudo saiu. Levantei e peguei as chaves do meu carro antes de dizer algo de que pudesse me arrepender. Para onde você está indo? Ela perguntou, seus olhos à beira das lágrimas. Vou dar uma volta para clarear minha cabeça antes que as coisas saiam ainda mais do controle, respondi. Você gostaria que eu me juntasse a você? Talvez pudéssemos conversar, sugeriu ela. Não, não há sentido em acordar Sasha dada a nossa tensão atual, respondi. Ou você estava pensando em deixar nossa filha sozinha em casa enquanto estamos fora? Talvez você tenha se esquecido dela, já que geralmente sou eu quem cuida dela. Dana começou a chorar, estendendo a mão para mim, mas eu recuei. Luke, eu te amo e amo Sasha também. Você sabe disso. Você tem um jeito peculiar de demonstrar isso, eu murmurei enquanto fechava a porta. Dirigir meu Mustang à noite tinha seu próprio encanto. Os rostos dos transeuntes se iluminavam enquanto eu passava. Eles ouviam os motores rugindo antes de avistar o carro, muitas vezes permanecendo em seus olhares muito depois que eu tinha passado. Enquanto dirigia, pensei no que Dana poderia estar pensando. Ela tinha um marido dedicado e uma filha adorável. Por que ela arriscaria tudo isso por um caso? 2 dias atrás, nossa proximidade era satisfatória, mesmo depois de 14 anos. Eu não conseguia entender as ações dela. Ela estava infeliz com nossas vidas? Talvez eu estivesse apenas sendo tipicamente masculino em meus pensamentos. Talvez a infidelidade dela fosse causada por problemas além da intimidade física. Acredita-se geralmente que a traição está relacionada somente à intimidade, mas talvez houvesse outras áreas nas quais eu não tinha algo ou que eu negligenciava. Deve ter sido mais do que apenas intimidade física ou eu, porque ela também tratou Sasha de forma diferente. Depois de dirigir sem rumo por cerca de 1 hora, finalmente voltei para casa. Ao chegar, notei que todas as luzes estavam apagadas, indicando que Dana provavelmente estava dormindo. Tomei um banho rápido e me deitei na cama, tentando manter distância dela até confirmar se ela estava realmente sendo infiel. Durante minha viagem, fiquei pensando em seu comportamento errático, pensando em pelo menos 5 ou 6 explicações possíveis. Talvez ela tivesse um vício oculto em jogo, semelhante a uma amiga da minha mãe que frequentava um cassino clandestinamente. Durante anos, antes que seu marido descobrisse a verdade, ela teve que arriscar o pagamento da hipoteca para que ele descobrisse seu segredo, provocando o caos. Felizmente, eles buscaram ajuda e ficaram juntos. Alternativamente, Dana pode estar lutando contra o abuso de substâncias. Odeio admitir, mas me peguei quase preferindo pensar que ela era viciada em jogo ou álcool do que ela estava com outra pessoa. Quase imediatamente depois que coloquei minha cabeça no travesseiro, ela se aproximou de mim. Desculpe, ela murmurou. Tem sido muito estressante no trabalho ultimamente. Eu provavelmente não percebi até você mencionar. Há algo que eu possa fazer para consertar as coisas? Trate Sasha melhor, respondi bruscamente. Bem, eu estava pensando em algo mais íntimo agora, ela disse, passando as mãos pelo meu corpo. Quando seus dedos deslizaram para baixo, interceptei sua mão e redirecionei a edição. O que houve? Ela perguntou, com uma nota de surpresa na voz. Em todos os 14 anos que estamos juntos, nunca fiquei de mau humor. Preciso dormir, eu disse. Tenho um dia importante amanhã, então vou precisar de toda a minha energia.
Com isso, me virei e me distanciei ainda mais dela. Mas ela começou. Boa noite, Dana, eu a interrompi. No dia seguinte, inexplicavelmente, eu me senti fantástica. Eu vasculhei os documentos em nosso escritório em casa e fiz cópias de todos os papéis de imposto que Wilson havia solicitado. Em questão de horas, Barracuda teria todas as informações necessárias para prosseguir com meu divórcio. Tudo o que restava eram as evidências. Eu esperava fervorosamente que Little Joe tivesse algo para mim. Ao longo dos anos, ouvi várias perspectivas de casais casados e divorciados que sempre presumi que pudessem conter alguma verdade. Uma dessas noções era a crença antiga de que você não poderia simplesmente apagar o amor como uma luz, a menos que seu amor pela pessoa nunca tenha sido genuíno. Agora acredito firmemente que isso não é verdade. Acho que depende das circunstâncias e dos indivíduos envolvidos. Até 3 dias antes, eu amava Dana com cada fibra do meu ser. Ela é a mãe do meu filho, e eu realmente imaginei envelhecer com ela. No entanto, a percepção de sua traição alterou profundamente meus sentimentos. Mesmo que ela tivesse sido infiel, ainda poderíamos envelhecer juntos, mas não como um casal. A segunda crença comum era que os maridos eram alheios à infidelidade de suas esposas, a menos que tropeçassem em evidências inegáveis, como um carro estranho na garagem. Mesmo assim, algumas esposas eram habilidosas em inventar desculpas convincentes. Essencialmente, os maridos normalmente só descobriam a verdade pegando suas esposas em flagrante. Nenhuma dessas situações se aplicava a mim. Eu precisava remover Dana da minha vida, mas não seria fácil, já que ela era mãe de Sasha. As batalhas pela custódia provavelmente persistiriam pelos próximos 8 anos, seguidas por marcos compartilhados, como formaturas e casamentos. Então haveria o nascimento dos netos. Esperançosamente, com o tempo, eu seguiria em frente e encontraria outra pessoa, e talvez o desconforto de vê-la diminuísse. Durante o almoço, enviei cópias dos documentos necessários para o escritório de Anne para começar o processo. O resto da tarde se arrastou enquanto eu refletia sobre o amor que uma vez senti por Dana. Eu tive que retomar o controle das minhas emoções, minhas mudanças de humor refletiam as dela. Eu oscilava entre desprezá-la e desejar que ela não tivesse se desviado para que pudéssemos salvar nosso relacionamento. Pensamentos de procurar aconselhamento matrimonial passaram brevemente pela minha mente, mas foram rapidamente descartados. Eu não poderia perdoá-la se as acusações fossem verdadeiras. Eu também reconheci minha própria culpa. Embora eu ocasionalmente fantasiasse sobre outras mulheres, havia uma distinção clara entre pensamentos fugazes e infidelidade real. A maioria dos homens pode admirar mulheres atraentes e entreter tais pensamentos, mas agir de acordo com eles era uma quebra de confiança. Dana me ligou no trabalho, mas perdi sua ligação. Ela tentou falar comigo no meu celular também, mas não atendi. Depois de deixar uma mensagem professando seu amor e expressando a necessidade de uma conversa, eu a ouvi e prontamente a apaguei. Mais tarde, peguei Sasha na escola no horário de sempre, embora não conseguisse lembrar de nenhum plano especial para o dia. Pai, vamos jantar primeiro ou vamos direto para o parque? Sasha perguntou. Parque? Quem disse que íamos lá hoje? Eu respondi. Sasha percebeu. Ah, não, você esqueceu, não é? Você deveria ajudar com o clube de atletismo hoje. Voltando para casa, troquei rapidamente para um agasalho esportivo, presumindo que esse fosse o traje para voluntários e treinadores. Enquanto nos preparávamos para sair, Sasha me lembrou de levar meu iPad, garantindo que ela teria algo com que se ocupar enquanto eu observava os corredores. Chegando ao parque, examinei a área em busca de rostos familiares e avistei um grupo perto das quadras de tênis não utilizadas, incluindo algumas crianças que Sasha conhecia e seus pais. Aproximei-me do grupo e logo olhei de volta para a colina para ver um Jeep estacionado ao lado do meu Mustang. Gianna saiu dele e começou a conversar com Sasha. Descendo a colina, observei seu traje, notando também que ela usava um agasalho esportivo. Conforme ela se aproximava, senti um engolir em seco coletivo dos pais quando ela se apresentou. Um homem, que estava discutindo sua ânsia de ir embora até a chegada do professor, acomodou-se para assistir.
Internamente, achei isso engraçado. Claramente ela teve o mesmo efeito sobre eles que teve sobre mim. Eu antecipei a reação deles à sua voz e sotaque. Gianna reuniu as crianças e me apresentou como sua assistente ou co-treinadora. Ela esclareceu que este era apenas um clube de cross-country, não um time oficial ainda, e que nos encontraríamos 2 vezes por semana para correr, com a expectativa de que eles também corressem por conta própria. Se tudo corresse bem, haveria testes para um time de cross-country no outono, competindo contra outras escolas de ensino fundamental. Em relação aos pais, ela ofereceu a eles a opção de ficar ou retornar em 1 hora para buscar os filhos. A maioria optou por ir embora até que ela se preparasse para correr. No entanto, quando ela tirou as calças de corrida, revelando os shorts, todos os homens presentes decidiram ficar. Reunimos todas as crianças e, após um breve aquecimento, embarcamos em uma corrida em grupo tranquila pelas trilhas. Eu me posicionei na retaguarda do grupo, pronto para ajudar caso alguém ficasse para trás ou precisasse de ajuda para manter o ritmo lento que estávamos mantendo. Logo ficou claro que todas as crianças eram capazes de correr mais rápido do que o ritmo que estávamos mantendo naquele dia. Até as crianças, mais pesadas, estavam na minha frente. Gianna gradualmente caiu para trás em minha direção durante nossa segunda volta na trilha. Ei, ela me cumprimentou com um sorriso. Você está bem? Eu assenti em resposta. Está tão ruim assim? Ela perguntou. Eu estava refletindo sobre isso, e acho que lhe devo um pedido de desculpas. Para quê? Perguntei. Repassei nossa conversa na minha cabeça algumas vezes e percebi que posso ter sido um pouco insensível, ela admitiu. Como você poderia saber que eu era ingênuo o suficiente para acreditar que minha esposa estava envolvida na associação de pais e mestres e nunca verifiquei as datas das reuniões? Questionei. Isso não é ingenuidade, ela me tranquilizou. Isso é confiança. É um traço positivo. É um sinal de uma boa pessoa. Se eu sou uma boa pessoa, por que me sinto tão mal? Eu ponderei em voz alta. Dói muito no começo, ela empatizou, mas depois, com o tempo, só piora. Eu sorri para sua expressão e tom, e algumas crianças até perceberam o tom azedo em sua voz. Parece que você já passou por isso, eu comentei, mas acho isso difícil de acreditar. Ora, porque eu sou bonitinha, ela riu. A risada dela era um pouco peculiar. Começou como uma risadinha, mas terminou com um bufo. Minha ex tinha insanamente ciúmes de qualquer homem que olhasse para mim de soslaio. Eu me senti sufocado. Não conseguia ir a lugar nenhum ou fazer nada. Eu queria ter alguém que me desse o presente simples que você dá à sua esposa, confiança. Significa muito. Se você não confia em alguém, você pode realmente acreditar que ama essa pessoa? Por outro lado, mesmo que ele não confiasse em mim nem um pouco, foi ele quem me traiu. Eu engasguei. Ele era um explorador. Depois de me conquistar, ele buscou novas conquistas para afastar o tédio. Ele lutou contra o divórcio com unhas e dentes, mas eventualmente ele acabou e eu segui em frente. Isso foi há 3 anos, e só agora estou me sentindo confortável perto de homens novamente. Farei o meu melhor para não agir como um homem típico então, respondi. Malditos homens, não os suporto. Eu não odeio homens, ela sorriu. Eu só passei por um período de amargura e autopiedade. De onde eu venho, se você não consegue manter seu homem feliz, você não é uma mulher de verdade. Você é uma mulher de verdade, eu murmurei. Durante nossa corrida juntos, era difícil para mim não olhar para ela. As pernas dela eram incrivelmente longas e sensuais. Você notou isso, não é? Ela sorriu. O sorriso dela dizia muito. Ela estava definitivamente interessada em mim em algum nível e sabia qual efeito ela tinha nos homens, não hesitando em ostentar isso e flertar um pouco. Depois de completar a segunda volta, devolvemos as crianças à clareira onde tínhamos começado a corrida inicialmente. Lá, nós as guiamos por uma série de exercícios de alongamento, elogiamos seus esforços e então as dispensamos para seus pais. Alguns pais nos abordaram com perguntas. A maioria dos homens estava curiosa sobre como me tornei assistente dela e se havia vagas de emprego disponíveis.
Enquanto voltávamos para o estacionamento depois de ver a última criança, Sasha saiu ansiosamente do carro. Pai, podemos ir à Pizza Hut? Ela perguntou. Acho que sim, respondi com um sorriso. Ótimo, ela exclamou. É o lugar favorito da Sra. Marshall. Bem, Sra. Marshall, considerando que é a sua escolha preferida, eu dei a dica. Sr. McKim, eu ficaria feliz em me juntar a você. Por que não fazemos isso em 45 minutos? Assim, nós dois podemos nos refrescar. Afinal, é preciso estar confortável para aproveitar pizza, ela riu. Tudo bem, até mais, Sasha entrou na conversa. Vamos, pai, você precisa de um banho. 45 minutos depois, Sasha e eu chegamos à única Pizza Hut da cidade em nosso Mustang. Entramos e garantimos uma mesa. Enquanto examinava os menus, Gianna fez sua entrada, chamando a atenção de todos os homens nas proximidades. Ela me lançou um sorriso, que eu senti até mesmo do outro lado da sala. Simultaneamente, senti o escrutínio dos outros homens presentes. Isso me levou a refletir sobre como seria estar em um relacionamento com alguém como ela, como alguém navegaria na atenção constante de outros homens. Agi cavalheirescamente puxando sua cadeira na mesa. Nós nos divertimos muito nos deliciando com muita pizza. Enquanto Sasha se dedicava aos videogames, Gianna e eu aproveitamos a oportunidade para conversar. A noite pareceu quase encantadora. Durante nossa conversa, Gianna perguntou sobre minha situação conjugal, e eu dei uma atualização. Ela expressou pessimismo, prevendo que as coisas iriam piorar antes de melhorar. Espere até que você esteja pechinchando por uma mesa de centro no escritório do seu advogado, ela observou. Você chega a um ponto em que fica relutante em conceder mais alguma coisa ao seu parceiro. Desculpa se este não for o primeiro encontro ideal para você, ela disse com um sorriso. Isto é um encontro? Eu questionei, incerta se eu estava preparada para um encontro. E se Dana não estivesse trapaceando, mas sim envolvida em apostas? Isso não me tornaria traidora? Eu sabia que deveria abordar o assunto com ela, mas hesitei. Eu simplesmente deixei a noite se desenrolar. Sasha ficou cansada de jogar e socializar na Pizza Hut, o que me levou a levá-la para casa e colocá-la na cama. Acabamos ficando fora por muito mais tempo do que o planejado, em grande parte devido à facilidade com que me conectei com Gianna. Ela era como uma máquina bem lubrificada, pronta para divulgar qualquer informação sobre qualquer tópico assim que você a colocasse em movimento. Subi na cama, tentando não perturbar Dana, mas ela se mexeu e me abraçou assim que me senti confortável. Onde vocês dois foram? Ela perguntou. Pizza Hut, respondi. Percebi que seu iPad estava faltando na mesa. Sasha estava se divertindo com os amigos e comendo pizza enquanto você vasculhava a internet em busca de peças de carro, certo? Você é um ótimo pai, querido, e um marido incrível. Peço desculpas pelo meu comportamento recente, ela admitiu agora. Eu te amo, Luke. Podemos fazer as pazes agora? Ela foi para a cama, obviamente com a intenção de me oferecer as sobras do jantar de alguém, mas eu não conseguia me obrigar a fazer amor com ela até descobrir se ela estava me traindo. Esta noite não é perfeita, eu evitei a pergunta, deixando-a ainda mais surpresa do que ontem à noite. Acho que estou pegando um resfriado e não quero correr o risco de passar para você. Eu gostaria de olhar na mente de Dana enquanto ela olhava para mim. Ela acreditou que eu não percebi nada ou eu estava apenas me fazendo de bobo. Na manhã seguinte, saí rapidamente, acordando Sasha e avisando-a para não contar à mãe sobre os eventos da noite anterior. Ela mal fala comigo de qualquer maneira, pai. E por que esta manhã seria diferente? Sasha percebeu. Algumas horas depois, eu estava sentado na minha mesa, perdido em meus pensamentos habituais, quando um mensageiro entregou um pacote. Depois de assinar o recibo, eu o abri e encontrei 2 disquetes em uma pilha de papéis no envelope. Depois de inserir um disco no meu computador, eu o percorri, abrindo 4 arquivos. Escolhi a datada da quarta-feira anterior, em que Dana entrou em um motel barato com um homem alto, a princípio quase irreconhecível. Conforme a cena se desenrolava na sala, ficou claro que era Chunk Connors, seu colega.
Observei o suficiente para perceber que eles não estavam apenas jogando cartas antes de desligar o disco. Alguns homens podem estar inclinados a assistir a gravação inteira, enquanto outros podem ter condições de assistir a várias vezes, talvez até encontrando prazer nela. No entanto, isso só me fez sentir mal. Os avisos de Gianna eram justificados. Suspeitar de infidelidade dela é uma coisa, mas testemunhar isso é um nível totalmente novo de dor, especialmente testemunhar ações que ela nunca me deixou pensar. Fiz uma cópia do DVD para enviar a Anne e também copiei o disco com os registros telefônicos e encaminhei ambos os discos e os documentos que os acompanham com uma descrição detalhada da identidade de Chunk Connors e o local do encontro deles. Depois disso, liguei para a Poderosa Investigations para expressar minha gratidão pelo trabalho deles e encerrei seus serviços devido a despesas injustificadas. Algumas horas depois, Anne me ligou para confirmar que tudo estava acertado. A papelada necessária havia sido preparada, exigindo apenas o nome de Chunk para que eu pudesse prosseguir com o processo também. Infelizmente, nosso estado não permitia ações judiciais baseadas em alienação de afeição, então eu estava entrando com uma ação legal contra ele pelo sofrimento mental causado à minha filha e a mim devido ao seu caso com Dana. Anne me alertou que, apesar dos nossos esforços, havia uma chance de não recebermos nenhuma compensação de Chunk. No entanto, o objetivo principal do processo era expor suas ações para sua família e atrapalhar sua vida. Ao processar a empresa para a qual ambos trabalhavam, prevíamos que eles provavelmente perderiam seus empregos. Além disso, com o processo contra Chunk se tornando uma questão de registro público, ele serviria como um impedimento para quaisquer empregadores futuros conduzindo verificações de antecedentes sobre ele. A expertise de Anne era evidente, justificando cada centavo de sua taxa. Ela delineou nossa estratégia, enfatizando que não revelaríamos todas as nossas evidências de uma vez, como visto na televisão. Em vez disso, iniciaríamos os procedimentos de divórcio primeiro. Uma vez que o acordo fosse finalizado e aprovado pelo juiz, prosseguiríamos com os processos contra Chunk e seu empregador. Essa abordagem garantiu que Dana teria uma fonte de renda após o acordo de divórcio, tornando o resultado geral mais justo. Posteriormente, quaisquer consequências adversas que ela enfrentou, como perder o emprego, não puderam ser atribuídas às nossas ações. Anne também mencionou que eu deveria dar uma ouvida nas conversas de áudio do segundo disco, caso eu ainda não tivesse feito isso. Ela mencionou que Dana estava pensando em terminar as coisas com Chunk. Anne queria saber se essa notícia teve algum impacto em mim e minha resposta foi um simples não. Informei Anne que eu precisava de 1 ou 2 dias para decidir como e quando eu queria prosseguir com a entrega dos papéis. Ela sugeriu que fizéssemos isso no local de trabalho de Dana, acreditando no constrangimento e humilhação que isso causaria lá para ser eficaz. Além disso, serviria como um aviso aos superiores da empresa de que havia problemas surgindo. Depois de desligar o telefone, não consegui reunir nenhuma felicidade, apesar das circunstâncias. O fim de semana pareceu um borrão. No sábado, levei Sasha e alguns amigos dela ao zoológico. O domingo foi gasto lavando e polindo meu carro mais uma vez. Na segunda-feira, eu não conseguia suportar a ideia de mais um dia de trabalho, então liguei dizendo que estava doente e levei meu Mustang a uma oficina de colisão para instalar o soiler de queixo. Embora as instruções afirmassem que era simples e qualquer um poderia fazer, eu não queria arriscar cometer um erro dado meu estado de espírito atual e potencialmente danificar meu carro. Enquanto esperava os técnicos concluírem a instalação, liguei para a Anne e informei que Dana poderia ser atendida no trabalho na quarta-feira. Depois que encerrei a ligação, ela tocou imediatamente mais uma vez, exibindo o número de Dana no identificador de chamadas. "Por que você não está no trabalho?" Ela perguntou. "Ainda estou me sentindo mal, então optei por fazer algum trabalho no meu carro", respondi. "Por que você pelo menos não me informou para que eu não passasse vergonha ligando para o seu escritório?" Ela questionou. "Afinal, somos casados." "Às vezes é difícil dizer", respondi lentamente. "Luke, você sabe que eu te amo", ela insistiu. "E eu entendo que causei isso, mas não tenho certeza de como consertar sem piorar. Não podemos concordar em nunca mais deixar o estresse do trabalho afetar nossa família?" "Tudo bem, Dana, chega de estresse do trabalho em casa", concordei.
Eu também não, ela acrescentou. Nunca mais, eu prometo. Que monte de bobagens, eu murmurei enquanto desligava. Eu não conseguia acreditar que ela esperava que eu acreditasse naquela desculpa de estresse relacionado ao trabalho. Ela realmente acha que eu sou ingênuo. O telefone tocou de novo. Eu estava prestes a dar um pedaço da minha mente para Dana, já que eu estava tão bravo com ela, mas não era ela. Giana perguntou por que eu não estava no trabalho, só o som da voz dela me trouxe consolo. Estou me sentindo deprimida, confessei. Compartilhei meus problemas com ela e revelei meu paradeiro. Tudo bem, não foi por isso que telefonei, ela interrompeu abruptamente. Minhas desculpas, não queria sobrecarregá-lo com meus problemas, expressei. Você não está me sobrecarregando, ela assegurou. Estou aqui para ouvir o que você precisa discutir. Só estou preocupada que se continuarmos a confiar um no outro sobre nossos problemas, acabaremos nos tornando amigos. Ah, murmurei, sentindo-me pior de repente. Presumi que já éramos amigos. De jeito nenhum, ela retrucou bruscamente. Descarte esse pensamento imediatamente. Bem, vou deixar você voltar ao seu dia, eu disse tristemente. Não quero tomar mais seu tempo. Eu liguei para você, Luke, ela me lembrou. Eu queria discutir nosso segundo encontro. O que, segundo encontro? Eu questionei. Eu pensei, Luke, você nunca quer cair na friend zone com uma garota, e eu também não quero que você me considere sua amiga, ela declarou seriamente. Quando passei pelo meu divórcio, eu tinha um grande círculo de amigos. A maioria deles eram mulheres, mas havia alguns homens também. Muitos dos meus amigos me procuraram para me confortar durante esse tempo, até mesmo os rapazes. O problema é que, uma vez que alguém é relegado à friend zone, é desafiador alterar esse status. Eu nunca pensei em me tornar íntima de nenhum desses amigos homens. Não quero que você me veja apenas como uma amiga. Ok, estou confusa, admiti. O quê? Não se preocupe com isso, ela tranquilizou com um sorriso. Eu vou cuidar disso. Você ainda está se recuperando do choque. Só estou me certificando de que, quando você estiver realmente pronta para seguir em frente em algumas semanas, eu serei a primeira em quem você pensará. O que quer dizer com a primeira? Perguntei. Você trabalha para uma empresa bem grande, certo? Ela sondou. Eu assenti. Isso significa que quando a notícia do seu divórcio se espalhar, haverá muitas mulheres competindo pela sua atenção. E todos estarão atrás de mim, ela sorriu. Giana, se você já estiver na fila, não haverá fila, eu apontei. Não sou tolo o suficiente para deixar você escapar. Bem, finalmente um pouco de bajulação. Agora que sei que você está interessado, vamos discutir aquele segundo encontro, ela sugeriu. Estou em conflito, sabe? Em conflito sobre o quê? Perguntei, ainda me sentindo bastante perplexo. Não é de se espantar que as mulheres pensem que somos desinformados, pensei comigo mesmo. Bem, agendar um encontro romântico para o segundo passeio pode ser um pouco prematuro. No entanto, é perfeito para outra atividade divertida de conhecer você. A grande questão é, devemos convidar Sasha, ela ponderou. Quer dizer, ela parece gostar de mim, mas no segundo encontro, deveríamos idealmente compartilhar nosso primeiro beijo de boa noite. E não tenho certeza se ela está afim de mim. Poderia ser estranho para ela testemunhar outra mulher beijando seu pai. Você está insinuando que quer me beijar? Eu gaguejei, o aperto repentino em minhas calças me fez ficar grato pela solidão do meu escritório. Claro, ela riu. Temos que aderir ao protocolo, afinal. Eu quase não consegui resistir a te beijar na Pizza Hut. Então, quando você propõe que façamos isso? Perguntei. Essa mulher tinha um dom para me fazer esquecer de tudo na minha vida, exceto dela. Quanto mais cedo, melhor, ela respondeu. Que tal amanhã depois do treino? Vou preparar um piquenique, e nós 4 podemos aproveitar ali mesmo no parque quando todos saírem. Poderíamos até torrar alguns marshmallows. A quais 4 você está se referindo? Eu questionei. Você, eu, Sasha e sua melhor amiga Beth,
Ela sorriu. Dessa forma, Sasha tem companhia enquanto conversamos. Ok, concordei, esperando que minha cabeça parasse de girar. Até mais, tchau, ela murmurou. O tchau prolongado ressaltou o encanto de sua voz e aquele sotaque característico. Se todas as garotas do interior fossem como ela, eu me perguntava por que alguém deixaria o sul. Enquanto buscava Sasha na escola, dei uma olhada no estacionamento, mas não vi o jipe de Gianna. Ela não está aqui, pai, Sasha riu. Ela tinha algumas tarefas para fazer. Sabe por quê? Sasha sorriu, indicando que as coisas estavam bem com ela. Ao chegar em casa, Dana estava na cozinha preparando o jantar. Sasha e eu trocamos olhares surpresos como se ela fosse uma visitante de outro planeta. Por que vocês dois estão me olhando desse jeito? Ela perguntou. Não sabíamos que você sabia cozinhar, comentou Sasha. Por que você está em casa? Eu perguntei. Decidi pular a hora extra hoje à noite, Dana respondeu com um sorriso. Eu só queria passar um tempo com minha família. Quando eles vão chegar? Sasha perguntou. Estou bem atolado de dever de casa hoje à noite. Estou planejando tirar algumas fotos do carro com o novo spoiler de queixo e talvez testá-lo nas estradas mais calmas perto do aeroporto, eu disse. Sasha entrou na cozinha e pegou algumas fatias da pizza que havíamos trazido para casa mais cedo. Enquanto ela os aquecia no micro-ondas, Dana lançou-lhe um olhar de desaprovação. Vejo você mais tarde, pai, Sasha disse enquanto se retirava para seu quarto, me deixando sozinha com Dana. Eu estava pensando em algo, ela disse, sorrindo para mim. O que você acha da ideia de ter outro bebê? Foi um desafio manter uma expressão neutra, mas consegui me conter para não rir ou demonstrar desgosto. Vou pegar a câmera e começar a tirar fotos agora, respondi. Mas e quanto à minha sugestão? Ela protestou. Eu queria começar o mais rápido possível. Vou considerar, eu disse, saindo de casa. Rapidamente tirei cerca de 50 fotos do carro de vários ângulos com minha câmera digital. Do seu estado original à sua forma atual, capturei cada estágio de sua evolução. Embora eu não goste de deixar minha filha sozinha com Dana, senti uma necessidade urgente de escapar da situação. Enquanto dirigia pela estrada, me vi dividido entre a diversão e a tristeza. O comportamento afetuoso recente de Dana só podia significar uma de duas coisas. Ou ela estava genuinamente tentando salvar nosso casamento, ou ela estava tramando para me manipular ainda mais. Se ela realmente pretendia consertar nosso relacionamento, eu não deveria dar a ela a oportunidade de fazer isso? Então havia sua ânsia repentina de conceber novamente. Seria essa outra manobra para salvar nosso casamento? Ela suspeitava que eu sabia sobre o caso dela, esperando que uma gravidez pudesse me impedir de deixá-la? Ou pior ainda, ela já estava carregando um filho dele, esperando que fosse meu? Essas suspeitas apenas reforçaram minha decisão de não me envolver em intimidade com ela. E então há a culpa. Eu estava tão determinado a terminar nosso relacionamento porque ela me traiu e violou nossos votos? Ou era porque eu tinha outra pessoa esperando nos bastidores? Considerando que ainda éramos casados, meu comportamento não era tão errado quanto o dela? Parece que comecei a namorar antes de pedir o divórcio. Embora eu não tenha iniciado nada, eu ainda estava envolvido. No final das contas, parece que se resume ao timing. Dana estava me traindo há mais de um mês. Na minha opinião, uma vez que ela dormiu com Chuck Connors, nosso casamento acabou. Então, parecia justo para mim buscar a felicidade em outro lugar. Em relação a quaisquer filhos em potencial, se Dana estivesse grávida, faríamos um teste de DNA. Se a criança fosse minha, eu daria pensão alimentícia e me envolveria na vida dela. No entanto, Dana e eu estávamos acabados. Não houve reconciliação após as ações dela. Por um longo tempo, dirigi sem rumo, aproveitando a solidão no meu carro. Mas, eventualmente, tive que voltar para casa. Não é de se espantar que Dana não estivesse dormindo quando cheguei. Pronto, papai? Ela perguntou. Não, eu respondi honestamente. Dana, nossos problemas são mais sérios do que você pensa.
Você tem maltratado Sasha e eu por quase 2 meses e agora, de repente, está agindo como se tudo estivesse bem e isso não combina comigo. Adicionar outra criança a uma situação já difícil não vai melhorar nada. O rosto dela mostrou ressentimento genuíno. Mas Luke, eu te amo, ela protestou. Eu também te amo, Dana, eu assegurei a ela, pensando sinceramente sobre isso. Mas não será uma solução rápida. Ela pareceu profundamente magoada com minhas palavras. Não se preocupe, Dana, eu a tranquilizei. Você ainda não está grávida. Já faz algumas semanas que não estamos perto. Então não se preocupe com isso. Provavelmente é por isso que me senti tão carente, ela admitiu. Sinto sua falta. Ela me abraçou. Dana, isso não vai acontecer. Por favor, me deixe em paz, eu rebati, recuando para o quarto, deixando-a em lágrimas. Na manhã seguinte, a tensão me deixou. Dana ainda estava sentada na sala de estar, parecendo infeliz. Tomei um banho, me vesti e fui trabalhar, deixando-a sozinha. Depois de terminar o trabalho, troquei de roupa no escritório, peguei Sasha e fui para o treino. A multidão habitual de crianças e pais se reuniu lá. Não pude deixar de notar que várias mulheres estavam olhando para mim, até mesmo as casadas. Parecia que havia algo no ar que encorajava as mulheres casadas a buscar novas experiências. Oi, Gianna disse, me puxando de lado. Só estou lembrando que sou a primeira da fila. Ela colocou o braço em volta da minha cintura em um gesto amigável, mas ao mesmo tempo autoritário. Não havia nada de inapropriado nisso, era apenas o suficiente para deixar claro para outras mulheres que ela estava defendendo seus direitos. Seguimos o mesmo caminho da última vez durante nossa corrida em grupo, mas aceleramos um pouco o ritmo. Foi tão difícil que algumas crianças tiveram dificuldade em nos acompanhar. Aqueles que conseguiram sem muito esforço provavelmente se juntarão ao nosso time de atletismo, enquanto o resto permanecerá no clube até que estejam prontos para um maior desenvolvimento. Depois do treino, a maioria das crianças estava exausta e ansiosamente esperava a chegada dos pais nos carros que as aguardavam. Naturalmente, muitos pais ficaram, lançando olhares furtivos para Gianna o máximo de tempo possível. Eventualmente, apenas nós dois e Beth permanecemos. A mãe de Beth não estava indo buscá-la. Ela estava passando a noite com Sasha. Nós andamos até nossos carros e dirigimos até a área de piquenique. Sasha e Beth sentaram-se em um banco, se entretiveram com jogos e vídeos no meu iPad, enquanto Gianna e eu arrumávamos a comida. Então algo especial aconteceu. Estendemos um cobertor e nos acomodamos nele. Por um tempo, nós simplesmente nos olhamos. Havia uma certa expressão em seus olhos que eu não tinha visto nos de Dana. É difícil de articular. Talvez uma mistura de desejo, desespero, com um toque de esperança, tudo direcionado a mim. Cedo demais, ela murmurou. Então ela gesticulou em direção às meninas. Mas vamos revisitar isso mais tarde. Discutimos nossas vidas e aspirações, aprofundando-nos em nossos sonhos e por que certos princípios eram fundamentais. Entre esses princípios estavam lealdade, honestidade e confiança. Perguntei por que qualquer homem só trairia sua confiança. Ela explicou que a maioria de seus parceiros anteriores só a valorizava por sua aparência. Depois que eles se acostumaram com sua aparência, ela se tornou apenas mais uma mulher para eles e sempre havia alguém mais atraente. Assim, o que ela realmente buscava era alguém que a estimasse por seu eu interior, não apenas por sua beleza física. Embora ela gostasse profundamente de sua carreira, seu desejo final era direto. Ela ansiava por ser esposa e mãe. Também discutimos minhas aspirações, que surpreendentemente se alinhavam com as dela. As meninas se juntaram a nós várias vezes, pegando lanches e se juntando a nós no cobertor. A senhorita Marshall é sua namorada agora, pai? Sasha perguntou. Acredito que ela possa ser, Beth respondeu. Embora elas pudessem ser simplesmente amigas, já que não se beijaram. Minha mãe tem 3 namorados e todos eles a beijam constantemente. Bem, parece que é hora de irmos para casa, anunciei. Te vejo no treino de quinta-feira, Gianna disse, levantando-se. Não, interrompi.
Você precisa me seguir para casa. É hora de progredir com isso. Progresso com o quê? Ela perguntou. O divórcio. E o próximo capítulo da minha vida, respondi com um sorriso. Colocamos as crianças no jipe de Gianna e seguimos em direção à minha casa. No caminho, liguei para Chunky. Como ele estava chegando em casa, era provável que Dana também estivesse a caminho. Chunky, Lucas McKen aqui, eu o cumprimentei calorosamente. Eu te conheço? Ele perguntou, tensão evidente em sua voz. Eu tinha certeza de que esse idiota sabia exatamente quem eu era. Não precisa de joguinhos, Chunky, eu respondi. Você está envolvido com minha esposa Dana há cerca de 2 meses, então devemos estar em termos familiares, dado que compartilhamos. Foi ideia dela, ele interrompeu, seu tom se tornando chorão. Chunky, não me importa de quem foi a ideia. Como adultos, é hora de sentarmos e discutirmos nossas opções. Então, a menos que você queira que eu faça uma visita à sua esposa e discuta isso com ela, sugiro que venha até minha casa agora mesmo. Estarei em casa em cerca de 10 minutos. Se você demorar mais de 15 minutos para chegar, eu vou até sua casa. Mais uma vez, Dana chegou antes de nós. O carro dela já estava estacionado quando chegamos. Assim que o jipe de Gianna parou, as 2 garotas saíram correndo e foram em direção à casa. Fiquei para trás para falar com Gianna. Acho isso intrigante, informei a ela. Luke, por favor, não faça nada precipitado, ela alertou. Ela se moveu para o capô do meu carro, me puxando para perto. Tenha fé em mim, eu lhe assegurei. Não tenho intenção de agir tolamente. Chunky não é meu alvo, Dana é quem me fez mal. Tudo o que busco dela é o divórcio para que eu possa seguir em frente. Deveria ser um processo direto. Você está esquecendo de algo, ela comentou, inclinando-se para me beijar. Naquele momento, o tempo pareceu congelar, o mundo desaparecendo ao nosso redor até que os gritos de Dana quebraram a tranquilidade. O que diabos vocês dois estão fazendo? A voz de Dana cortou o ar. Estou apenas seguindo em frente, respondi com um sorriso. Seguindo em frente com o quê? Dana sibilou. Fiz um gesto para ela se acalmar. Oh, olha, o Chunky chegou, comentei enquanto Chunky entrava na garagem. Ele saiu cambaleando do carro, paralisado pela presença de Gianna. Depois de um último abraço, Gianna partiu em seu carro. Ela é absolutamente deslumbrante, Chunky comentou. Dana sentou-se em silêncio, ficando mais pálida a cada momento. Por que você está aqui, Chunky? Dana retrucou. Esqueci alguma coisa no escritório? Convidei Chunky. Interrompi. Vamos continuar essa conversa lá dentro, onde todos podemos falar calmamente. Nós nos retiramos para a sala de estar, deixando a tensão do lado de fora. Quem é essa mulher? Chunky perguntou assim que se sentou em seu assento. Minhas tentativas de permanecer calmo e controlado foram por água abaixo instantaneamente. Chunky era mais alto que eu em cerca de 3 polegadas e era cerca de 20 libras mais pesado do que eu, mas nada disso importava. Eu o acertei com toda a minha força. Ele tombou para trás com tanta força que derrubou a cadeira junto. Fazendo careta, ele estendeu a mão para tocar o nariz, olhando para mim. Ele tentou se levantar, mas eu o empurrei para trás, acertando no peito. Por que você me bateu? Ele gritou. Porque eu chamei você aqui para conversar, eu sibilei. Você é uma pessoa nojenta, Chunky. Você já é casado, mas ainda está tentando ganhar as esposas de outras pessoas. Você já arruinou meu casamento com Dana. Mas antes de falarmos sobre isso, você já está cheirando Gianna como se estivesse interessado. Olhei para ele atentamente e ele deu um passo para trás. Você queria Dana, você a pegou. Mas Gianna está banida. Se você ao menos olhar para ela, juro que farei algo terrível. Ela é muito mais sábia que Dana, mas pensar em você olhando para ela me deixa furioso, eu disse. Chunky, não guardo rancor de você. Você não me traiu. Minha esposa traiu. Se alguém merece minha ira, é ela. Mas não estou bravo com ninguém.
Na verdade, estou feliz. O seu está dado. Leve-a e viva feliz para sempre. Você está brincando? Ele retrucou. Eu não quero Dana. Eu já tenho uma esposa, e também mais atraente. Era só intimidade. E ele nem era agradável. Todo o resto não vale nada. Confie em mim, se não fosse tão fácil com ela, eu não me preocuparia. Dana gritou, seu idiota. Eu nunca quis você de qualquer forma. Foi por isso que terminei as coisas com você outro dia. Comecei a pensar que Luke suspeitava que algo estava acontecendo e que você não valia a pena colocar meu casamento em risco. Se for esse o caso, por que você me ligou hoje, sua velha bruxa? Chunky retrucou. Porque Luke não me toca há mais de uma semana, ela respondeu. Escute, vocês dois podem resolver isso quando voltarem para a casa de Chunky ou para onde quer que estejam indo, eu interrompi. O que você quer dizer, Luke? A raiva de Dana foi substituída por medo repentino. Eu já te disse. Vocês dois estão se vendo há mais de um mês. Seja lá o que for ou tenha sido, não precisa acabar. Espero sinceramente que vocês dois possam encontrar a felicidade juntos. Se todos nós ajudarmos a arrumar as coisas dela, vocês dois provavelmente sairão daqui em 20 minutos. Ou você pode embalar algumas coisas essenciais agora e voltar para pegar o resto amanhã enquanto eu estiver no trabalho, eu disse. Eles me olharam com incredulidade, como se eu fosse um espetáculo bizarro. A confusão nublou suas expressões e era evidente pelo nariz e bochecha inchados de Chunky que ele estava achando difícil esconder. Não vou acompanhá-la a lugar nenhum, ele afirmou. Ah, sim, você vai, Chunky, eu retruquei. Não estou preocupado com o destino, mas ela é sua responsabilidade agora. Quer você a integre em sua casa com sua esposa e filho, pague a conta de um hotel ou procure um apartamento para ela, a escolha é sua. No entanto, se você deseja salvar seu casamento esta noite, a ação é imperativa. Luke, Dana interrompeu lentamente, eu prometo a você, meus sentimentos são exclusivamente por você. Chunky foi um erro lamentável. Nunca houve amor envolvido. Ele apenas tirou vantagem da minha vulnerabilidade em um momento ruim. Ele me encheu de bajulação, elevando meu ânimo. Você está ciente das minhas inseguranças de longa data sobre minha altura e meu físico. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela falava. Por favor, me dê outra oportunidade. Eu entendo que minhas ações foram repreensíveis, mas as mulheres merecem se sentir desejadas, saber que ainda podem cativar um homem. Dana, eu já fiz você se sentir pouco atraente? Eu sempre expressei meu desejo de que envelhecêssemos juntos. Nosso relacionamento era mais do que aparência física e intimidade. Eu realmente te amei. Sua traição não foi só contra mim, mas contra nossa filha, nossas memórias compartilhadas, as promessas que fizemos e nossos sonhos coletivos. Nos últimos 2 meses, você nos tratou mal, mas agora acaba, eu disse calmamente. E aquela garota que você estava beijando? Você está sendo hipócrita, ela retrucou. Não, Dana, não é a mesma coisa, eu respondi. Essa foi a primeira vez que a beijei, e não tivemos intimidade. Só a conheci por causa do seu engano. Que engano? Dana perguntou. Gianna é a professora de Sasha, expliquei. Se você tivesse comparecido às reuniões da PTA como deveria ter feito nos últimos 2 meses, eu nunca teria cruzado o caminho dela. Esse é o plano, declarei. Amanhã, minha advogada vai entregar os papéis do divórcio a você. Ela preparou 2 conjuntos, a escolha de qual conjunto arquivar é sua, Dana. Você pode assinar os amigáveis citando diferenças irreconciliáveis, ou nós tomamos um caminho mais difícil. Os papéis implicam uma divisão de 50-50 de nossas contas. Eu vou ficar com a casa, pois é dos meus pais, e você não a teria de qualquer maneira. Sasha terá a custódia compartilhada residindo comigo enquanto você pode visitar o quanto quiser. Luke, por favor, eu não quero o divórcio, Dana implorou. Eu farei qualquer coisa, só me dê outra chance. Você pode buscar vingança com aquela garota algumas vezes, e então podemos seguir em frente. Sua coisa com Chunky era só física, certo?
Eu perguntei, ao que ambos assentiram rapidamente. Bem, meu relacionamento com Giana é muito mais do que isso, eu declarei. Assim que eu estiver livre de você, eu vou me casar com ela. Por que não discutir isso depois que eu for embora? Chunk sugeriu. Por que você vai levá-la com você, Chunk? Eu retruquei. Ou ela vai com você ou seu casamento acaba antes de você chegar em casa. Eu entendo que você esteja magoado, Luke, Dana disse. Eu vou ficar com a minha mãe por um tempo até você se acalmar, então podemos conversar. Dana, você é adulta, faça o que quiser, desde que envolva sair daqui, eu respondi, indo para a cozinha para tomar uma bebida. As semanas seguintes foram agitadas. Dediquei meu tempo a mimar minha filha e aprofundar meu vínculo com Giana. Juntos, nos envolvemos em várias atividades, mas nos abstivemos de intimidade, reservando-a para nossa noite de núpcias. Apesar das ligações persistentes de Dana, tanto no trabalho quanto em casa, optei por não atender ou retornar nenhuma delas. No entanto, permiti que ela tivesse acesso a Sasha sempre que quisesse, entendendo a importância de ela passar tempo com nossa filha. Os pais de Dana também entraram em contato tentando se reconciliar e me pedindo para reconsiderar. Eles argumentaram que separar uma família por causa de um erro era injusto, insistindo que Dana merecia a chance de criar sua filha e encontrar a felicidade. No entanto, eu afirmei meu próprio direito à felicidade, afirmando minha incapacidade de estar com alguém que havia traído minha confiança, especialmente por um longo período, possivelmente resultando no filho de outro homem. A visita de Dana a Giana na escola implorando por outra chance foi inesperada. Notavelmente, elas conversaram e Giana compartilhou sua própria experiência de traição no casamento, o que pareceu ressoar com Dana, fornecendo sua percepção sobre meus sentimentos. Acredito que o momento mais doloroso para Dana foi quando ela visitou a casa para falar comigo e encontrou Giana e eu juntas no balanço da varanda. Giana estava ocupada corrigindo provas enquanto eu dormia com minha cabeça em seu colo. Sasha, absorta em uma ligação telefônica, sentou-se perto, conversando animadamente sobre um programa de TV. Naquele momento, parecíamos uma família amorosa e contente, e Dana percebeu a profundidade do que havia perdido. Suas lágrimas começaram a fluir enquanto ela absorvia a cena. Embora eu estivesse dormindo inconsciente, Giana me acordou com um beijo e gesticulou para que Dana fosse embora. Vá falar com ela, Giana insistiu. Aproximei-me de Dana antes que ela pudesse ir embora. Dana, você precisa discutir alguma coisa comigo? Eu perguntei, lutando para fingir interesse. E por que você ainda não devolveu os papéis? Eu vim falar sobre o nosso relacionamento, ela admitiu entre lágrimas. Você está lidando com tudo errado, sabia? O que você quer dizer? Perguntei, perplexa com a acusação dela. Tenho conversado com alguns dos meus amigos que passaram por uma hora de divórcio, ela disse. Presumivelmente, você deveria estar bravo comigo e nós deveríamos brigar um com o outro. Então tivemos que discutir sobre tudo, incluindo a custódia de Sasha. Você deveria se mudar para um apartamento miserável, sentindo-se miserável e solitário. E de vez em quando, quando eu tinha tal desejo, eu tinha que lhe oferecer algumas vezes para nos envolvermos em intimidade por pena. Depois disso, tivemos que voltar a ficar juntos gradualmente, com o claro entendimento de que eu te amo, mas você não é o suficiente para mim. Então, de vez em quando, eu arranjava um amante, e você não descobria ou fingia que não sabia, porque não queria que sentíssemos a dor de quase perder um ao outro novamente. Talvez você também tivesse um, mas era para ser apenas por uma questão de intimidade. Agora ela estava chorando. Chunk era só por intimidade, Luke. Ele não era tão bom quanto você? Estou cansada de me sentir velha. Eu tive tudo por um tempo, eu precisava dele para o trabalho sujo. E eu precisava de você para ternura e amor. Mas nas últimas semanas você parou de dormir comigo e eu percebi isso, o que me chateou, ela disse. Eu sabia que era errado, então terminei com você. Mas você já tinha parado de fazer amor comigo e eu estava desesperada. Então liguei para ele de novo. Quando eu vi você chegar em casa com Giana pela primeira vez, fiquei furiosa. Mas então, quando me acalmei, percebi que talvez, só talvez, isso pudesse ser bom para mim.
Pensei que se você fosse próximo dela, então quando acabasse estaríamos quites e eu conseguiria te ter de volta, ela disse. Semana passada eu a visitei na escola e tive uma conversa com ela. Ela compartilhou muito comigo, não só sobre vocês, mas também sobre mim. Isso me fez perceber a seriedade da situação. Os sentimentos dela por você são genuínos, talvez tão fortes quanto os meus. Ela está comprometida com você e não vai desistir de você facilmente. Então, entendi que minha melhor chance é apelar para você. Estamos juntos há 16 anos, casados há 14 e temos um filho juntos. Apesar dos desafios recentes, nossa história deve significar alguma coisa. Não vou desistir sem lutar. Hoje vim falar com você sobre isso, esperando que pudéssemos encontrar uma solução. Queria pedir que você reconsiderasse o divórcio. Em troca, ofereci a você 2 meses com ela, depois dos quais poderíamos reconstruir nosso casamento e família. Mas agora vejo que isso é improvável. Você a ama e é feliz. Até nossa filha parece mais próxima dela. Vocês dois se parecem com a família que nunca nos tornamos. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela falava. Eu errei feio. Nem tudo saiu como planejado. Chunk nunca se importou comigo. Ele só me usou como um tipo de brinquedo descartável. Descobri que ele está dormindo com uma das secretárias agora. Ele diz que eu só sou boa pela minha aparência e é isso. Existem 2 tipos de pessoas no trabalho. Agradável, profissional, mas distante e maldoso, que acha que pode me enganar porque sou fácil. Estou preso no apartamento dos meus pais, dormindo no sofá deles. Nossos velhos amigos são motivo de chacota por minha causa. Você se lembra de Sheila? O marido dela, Bert, sugeriu que ela tivesse um caso, como eu fiz, para que ele pudesse trocar de lugar com ela, como você fez. Metade das esposas na cidade tem medo até de pensar em traição, temendo que seus maridos sigam seu exemplo. Toda vez que me volto para Sasha, ela duvida das minhas intenções. Quando digo que só quero sair, ela se pergunta por quê. Perdi meu marido, minha pessoa mais próxima, meu amante, meu filho, minha casa, meu casamento, meu futuro e a pessoa com quem eu queria envelhecer, tudo por causa de um caso idiota. Chunk saiu disso sem um arranhão. Você e Sasha parecem estar bem, e há algo novo na cidade sobre o qual vocês podem fofocar e rir. Eu sou a única que ficou com dor, ela soluçou. Existe alguma possibilidade de consertarmos isso? Ela perguntou. Lamento, Dana, respondi. Você levantou pontos válidos, mas também deixou de lado muitos. Não é sobre o que os outros disseram que deveria ter acontecido. Cada situação é única. A casa não estava acessível para você porque ela está na minha família desde antes de nos conhecermos. Não senti necessidade de confrontar Chunk ou vi por você, já que o casamento supostamente a tornava minha. Chunk foi quem teve que lutar por você, mas uma vez que você traiu minha confiança, perdi o interesse. Minha altercação com Chunk foi provocada pelo interesse dele em Gianna, alguém que eu desejo. Não se preocupe com Chunk, ele enfrentará as consequências. Em relação a como os outros tratam você, talvez seja justificado. Eu senti uma dor parecida quando descobri seu caso com Chunk, exceto que eu não tinha feito nada para merecer isso. Quanto ao que você perdeu, você não os perdeu tanto quanto os descartou, e outra pessoa que os valoriza mais os pegou. Eu parei, encontrando o olhar dela. E às vezes, Dana, quando você quebra algo, não tem mais conserto. O caminho mais sensato é seguir em frente e evitar repetir o mesmo erro. Não importa se você amou alguém por 14 anos ou meros segundos, a dor de partir o coração dessa pessoa é excruciante. Não importa se você antecipou uma aventura curta ou um compromisso duradouro, quebrar promessas para aqueles que você ama coloca esse amor em risco. Dana, eu entendo que isso é difícil para você agora, especialmente em relação a Sasha. Você é a mãe dela, e sempre será. Eu nunca vou ficar no caminho de você vê-la, e você é sempre bem-vinda em nossa casa. Você pode se juntar a nós para jantar ou feriados a qualquer hora. Gianna não vai se opor. Mas não haverá outra chance para nós. Dana finalizou a papelada e nosso casamento terminou oficialmente em divórcio.
Subsequentemente, tomei medidas legais contra Chunk Connors pelo tumulto emocional que ele causou a mim e a minha filha. Também entrei com uma ação judicial contra a empresa onde Dana e Chunk estavam empregados. Como resultado, Dana e Chunk foram demitidos de seus empregos. A esposa de Chunk buscou um acordo de divórcio que o deixou com pouco, levando-o a desaparecer completamente de nossas vidas. Após o divórcio, Dana voltou a morar com os pais, levando uma vida reclusa. Embora ela raramente se aventurasse a sair, minha filha Sasha manteve visitas regulares com ela. O relacionamento delas melhorou um pouco, embora elas nunca tenham alcançado a proximidade que Sasha compartilhava com Gianna. Apesar de encontrar amor profundo e cura com Gianna, eu lutei para perdoar Dana pela dor que ela me infligiu. Com o tempo, Dana e Gianna desenvolveram uma amizade, com Gianna sendo uma das poucas que conseguiam tirar Dana de sua reclusão. Levou 2 décadas e uma série de eventos trágicos para que eu me reconectasse com Dana. Sasha amadureceu, se casou e começou sua própria família. Eu apreciei 20 anos lindos e cheios de amor com Gianna. Embora nunca tivéssemos tido filhos, não importava porque Gianna adorava Sasha como se ela fosse sua. Uma manhã, fiquei chocado ao acordar e encontrar Gianna fria e imóvel ao meu lado. Mais tarde, descobri que ela havia sofrido uma hemorragia cerebral enquanto dormia. Ela faleceu com um sorriso sereno no rosto, aninhada em meus braços. Os médicos me garantiram que ela provavelmente morreu instantaneamente e não sentiu nenhuma dor. Eu me recolhi e evitei contato com os outros por um longo tempo. Sasha ficou comigo por cerca de 6 semanas, mas no final das contas não conseguiu me persuadir a voltar para casa com ela e sua família. Aos 55 anos, eu ainda era relativamente jovem e saudável, mas não conseguia encontrar motivação para fazer nada sem a presença de Gianna. A vida parecia sem sentido. Nos 2 primeiros dias depois que minha filha voltou para casa com sua família, eu bebi excessivamente e mal comi. Prometi ligar para ela todos os dias, cuidar de mim e visitá-la se me sentisse muito desanimada. No entanto, falhei em cumprir nenhuma dessas promessas. 3 dias depois que minha filha foi embora, tudo mudou. Acordei com o aroma irresistível de bacon fritando. Depois de não comer nada por vários dias, o cheiro era tentador. Eu queria bacon mais do que nunca, e tropecei na cozinha. "O que você está fazendo aqui?" Eu resmunguei. "Nossa filha me fez prometer que cuidaria de você antes de ela ir embora. Ela não foi a primeira das suas mulheres a me pedir para fazer isso. Gianna sempre insistiu que se algo acontecesse com ela eu deveria voltar para sua vida. Então, estou aqui. E se eu não quiser você de volta na minha vida?" Eu perguntei. "Só deixe o bacon e vá embora." "Não," ela respondeu simplesmente. "O que quer dizer com não?" Eu empurrei. "Luke, eu entendo que você ainda esteja bravo comigo," ela confessou. "Eu cometi um erro terrível. Eu te traí com um homem que me usou para seu próprio prazer, não para o amor. Eu sacrifiquei o amor da minha vida. Eu perdi você, nossa filha por um tempo, e o futuro brilhante que eu sonhava." Ela começou a chorar baixinho. "Você sabia que eu fiquei deprimida por um tempo?" A terapia não ajudou. Eu estava amargurada e com raiva. Então eu encontrei uma nova amiga. Ela me ajudou a entender que, apesar do meu erro colossal, a vida deve continuar. Eu tive que me recompor e seguir em frente. Depois de um tempo, ela me aconselhou a começar a namorar novamente. Esses encontros, raros e muito espaçados, geralmente terminavam em desastre. No começo, percebi que os caras não estavam interessados em um relacionamento sério comigo. Eles eram atraídos apenas pelas minhas características físicas. Eu já tinha enfrentado uma situação parecida antes e isso me deixou infeliz, então eu não estava pronta para aguentar isso de novo. Mais tarde eu namorei alguns caras muito legais, um dos quais até me pediu em casamento, mas Luke, eu não podia fazer isso. Minha amiga Gianna, que tenho certeza que você conhece, me disse que a razão pela qual eu não conseguia me relacionar com nenhum deles era porque eu ainda tinha sentimentos por você. Nós dois lamentamos a tragédia da situação. Foi de partir o coração para nós dois.
Chorei porque minha própria estupidez me custou o amor da minha vida, o único homem que eu realmente amei. Gianna estava chorando porque ela era realmente minha amiga. Ela cuidou de mim e teve empatia com minha dor, mas ela nunca poderia deixar você ir. O amor dela por você era forte demais para ela desistir de você ou mesmo te dividir com alguém. No final, ela me disse que se algo acontecesse com ela, eu precisaria cuidar de você e talvez então eu pudesse te trazer de volta. Eu não conseguia nem me forçar a olhar para Dana. Os primeiros dias foram difíceis. Dana visitava minha casa diariamente, descartando todo o meu álcool, arrumando, cozinhando refeições e até mesmo insistindo em me arrumar. Inicialmente, suas visitas eram breves, mas gradualmente se estenderam. Depois de cerca de um mês, sua presença se tornou uma norma. No segundo mês, ela parou de voltar para casa, optando por ficar no quarto de hóspedes. Dana se dedicou a melhorar minha vida, mantendo diligentemente a casa antes de se retirar para seu próprio espaço, embora houvesse encontros ocasionais, como encontrá-la no banheiro ou vê-la parcialmente despida após um banho. 3 meses após a morte de Gianna, Dana me encorajou a lavar meu carro, um Mustang, que eu ainda dirigia. Eu tinha acumulado 4 deles ao longo dos anos, incapaz de me desfazer deles ou trocá-los. Eu me opus, duvidando da necessidade de lavar meu carro. Luke, amanhã faz 3 meses que Gianna morreu. Eu sei que dói, mas você não visitou o túmulo dela desde o dia do funeral. Este é outro passo importante para aceitar esta realidade. Não vai ser fácil. Vai doer, mas você precisa seguir em frente na vida. Gianna sempre permanecerá como parte de você e você vai valorizar sua memória, mas você ainda tem muitos anos pela frente antes de se reunir com ela no céu, ela explicou. Parece que isso ainda está muito longe, mas você tem que aceitar e progredir. Eu posso até morrer antes de você se reunir com ela, e em geral, eu posso acabar no inferno. Deve haver um lugar especial no inferno para aqueles que traem seu verdadeiro amor, ela comentou com um leve sorriso. Imagine que você e Gianna estão voando em uma nuvem, decoradas com asas, e tocando pequenas harpas, ela acrescentou com uma nota de diversão em sua voz. Não se preocupe, eu respondi com um sorriso. Se tal cenário se desenvolver mais, eu definitivamente refrescaria vocês com um pouco de salpico. Essa conversa marcou um avanço significativo para nós. Depois disso, começamos a nos comunicar mais e a passar mais tempo juntos. Não havia romance nisso, era mais como um relacionamento de bons amigos e estávamos felizes com isso. Demorou mais de 1 ano para acabarmos na mesma cama. Aconteceu no aniversário dela, que eu tinha esquecido completamente. Quando o cartão postal da nossa filha chegou, me lembrando disso, me senti péssimo. Eu estava prestes a sair correndo no último minuto para comprar um presente medíocre, mas ela disse que eu poderia dar a ela algo melhor. O que você está esperando? Eu perguntei. Eu quero 1 hora hoje à noite, completamente vestida, deitada na sua cama com seus braços ao meu redor, ela respondeu nervosamente. Isso não é um grande presente, comentei. Significaria mais para mim do que qualquer outra coisa no mundo, ela insistiu. Não estou pedindo intimidade. Eu só quero seu abraço. Então, naquela noite, nos recolhemos cedo para a cama. Dana retornou ao quarto que um dia foi nosso. Ela usava um longo e grosso vestido de flanela. Deslizando para baixo das cobertas ao meu lado, ela exibia o sorriso mais largo. Eu a envolvi em meus braços e ela soltou um suspiro. Nada mais aconteceu naquela noite. Nós simplesmente dormimos juntos a noite inteira, ambos caindo no sono. Na manhã seguinte, acordei com uma mão em seu corpo. Nossa saída da cama foi estranha, mas nos dias seguintes, Dana estava sorrindo constantemente. 1 semana depois, quando Dana torceu o tornozelo, eu me vi cuidando dela. Pareceu-me que era o mínimo que eu podia fazer, considerando tudo que ela tinha feito por mim, sem mencionar nossa relutância compartilhada em tê-la de volta à casa da família que ela herdou. Depois de várias noites em que ela frequentemente ligava do quarto dela, eu finalmente a mudei para o meu para facilitar o acesso. Seu tornozelo permaneceu sensível por várias semanas e eu não conseguia me livrar da sensação de que ela havia intencionalmente estendido sua estadia no meu quarto. Ela parecia ter algum prazer em seu desconforto.
Depois de 2 semanas na mesma cama, Dana nunca mais voltou para o quarto. Nenhum de nós discutiu isso. Então, cerca de 1 semana depois, aconteceu na calada da noite. Acordei como sempre quando Dana se aninhou em mim. Oh, Luke, ela implorou. Eu realmente preciso disso. E foi exatamente isso que eu fiz. Na manhã seguinte, embora ambos percebêssemos que algo tinha explodido entre nós novamente, evitamos discutir o assunto com medo de estragar o momento. Ela me beijou ternamente, confessando que nunca havia parado de me amar. Em resposta, mais uma vez expressei meu amor por ela. Desde então, estamos vivendo dessa forma. Não somos casados, apenas coabitando. Embora compartilhemos amor e intimidade, escolhemos não formalizar nosso relacionamento legalmente. Suponho que testemunhamos as complicações potenciais e simplesmente preferimos nos estimar sem restrições. No entanto, algo divertido ocorreu ontem. Após outra noite apaixonada, Dana foi preparar o café da manhã. Pretendíamos pegar a estrada cedo, pois estávamos dirigindo o Mustang para Detroit para o Woodward Druin Cruz. Quando saí do chuveiro, ouvi o grito repentino de Dana. De jeito nenhum, ela exclamou. De novo não. Então veio o som de papel sendo rasgado, seguido de silêncio. Curioso, entrei na cozinha e encontrei Dana cozinhando calmamente. A correspondência havia chegado e havia vários envelopes na mesa. Perto da lata de lixo, avistei pedaços de papel rasgado e espiei lá dentro para investigar. Apenas correspondência indesejada, ela me tranquilizou com um sorriso. O café da manhã estará pronto em cerca de 20 minutos, então sairemos. Eu assenti, a abracei e então discretamente recolhi os pedaços rasgados. No porão, juntei as peças da carta como se fosse um quebra-cabeça. Quando finalmente percebi seu conteúdo, comecei a rir. Era um convite para Dana se juntar à Associação de Pais e Mestres.